Olá, concurseiro! Vai fazer o concurso para o Ministério Público da União? Excelente, né? Excelente concurso. Sim, eu tenho vários concurseiros, antes eram alunos, hoje servidores, que estão lá no Ministério Público da União. E para se dar bem nesse concurso, tem que saber muito sobre a organização do Ministério Público da União. Então, tá na hora de você aprender de verdade todo esse conteúdo. Lei Complementar 75 de 1993, a famosa LOMPO, ok? Edital sempre vai cobrar de você esse conteúdo e é importante você saber que essa lei ela tem duas partes, ok? No primeiro momento, nós temos ali a organização da MPU, a sua estrutura com base constitucional. É claro que nós vamos trazer aqui os aspectos constitucionais. Aqui nós estamos dando início a um módulo teórico para você entender, não é decoreba não, é entendimento para gabaritar qualquer prova dessa tão importante instituição. Eu sou Claudete Pessoa, professora, especialista em legislação específica, também super coach para concurso. Tenho aí vários alunos, vários coaches, hoje servidores, e ainda diretora pedagógica aqui do superprofessores.com.br, o site de cursos online, pacote completo para você, acessa, que está maravilhoso. Vamos dar início a esse módulo teórico, ok? Devidamente atualizado, né? Reformulado, é isso. Lei orgânica do MPU. Eu tenho vários alunos que hoje são servidores da MPU, tenho um orgulho tão imenso disso, né? Porque é muito bom. Também sou concursada, sou oficial justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sei como é a vida de um concurseiro e sei muito mais. Sei o que o concurseiro precisa, né, adquirir de conhecimento para gabaritar a prova, certo? Então, a título de introdução, os apaixonados pelo Ministério Público, eu gosto muito do Ministério Público, é uma instituição maravilhosa. Os apaixonados pelo Ministério Público dizem que ele é um quarto poder. Mas quando a gente vai lá na Constituição Federal de 88, a gente não encontra, né, o Ministério Público como um quarto poder. Tá bom, é uma instituição mega importante, né, poderosa, dotada de autonomia, os seus membros são também dotados de várias garantias e prerrogativas funcionais, mas não é quarto poder, pelo amor de Deus, ok? Por quê? Porque o Constituinte trouxe lá cada um dos poderes, cada um com as suas funções típicas, tudo começa pelo Legislativo, afinal alguém tem que ditar regras de comportamento, regras de condutas que são impostas a todos, né? Outro grupo precisa administrar a coisa pública e no interesse de todos, é o administrador mor, poder executivo, e o brasileiro é gente boa pra caramba, mas de vez em quando azeda, né? Não? De vez em quando dá choque. E aí é preciso resolver os conflitos de interesse e aí o poder judiciário vai aí no exercício jurisdicional garantir aí a paz social. Cada um tem a sua missão, cada um tem uma função típica, claro também que existem as funções atípicas. Você não encontra aqui o Ministério Público como um quarto poder, claro que não. Então qual é o perfil constitucional do Ministério Público? Sim, porque a sua base é constitucional, sua previsão, a sua essência é constitucional, inclusive essencial ao Estado democrático de direito, está lá no artigo 127. Ele se qualifica como uma das funções essenciais à justiça, ok? Uma das funções essenciais à justiça. Uma delas, não é o único. Cada uma das funções essenciais à justiça vai ter aí também uma missão, ok? Nós temos lá a advocacia e a defensoria pública para defender o cidadão. Tô com cabelo aqui na boca, né? Mas saiu. Tenho aí a advocacia e a defensoria pública para defender os direitos do cidadão, zelar pelos seus interesses na advocacia. A advocacia privada e a defensoria pública. Se eu falei errado, já estou corrigindo.
Na advocacia, né? Os advogados vão zelar pelos interesses de seus clientes, mas e aí se o cidadão não tem condições de arcar com os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família? O que fazer? Buscar a Defensoria Pública, que vai dar assistência aos hipossuficientes, né? Com certeza. Bom, então vai ser a defesa aí das pessoas físicas, jurídicas, dos cidadãos brasileiros que precisam aí buscar, né, o respeito aos seus direitos, seus interesses. A advocacia pública cuidando aí dos entes públicos, né? Isso, a Advocacia Geral da União, as Procuradorias dos Estados, municípios, etc. E o Ministério Público vai zelar pelo interesse da sociedade. Eu gosto muito da obra de Ugo Nigromazili, gosto muito, ele tem muita propriedade em falar do Ministério Público, ele foi um membro do Ministério Público, está aposentado já tem um bom tempo, e aí ele traz essa essência, né? Ele fala assim, olha, o Ministério Público ele cuida do interesse primário, a sociedade, né, na sua concepção primária, se resolve se estruturar no Estado democrático de direito, e ao se estruturar no Estado democrático de direito, tem ali a República Federativa, né, organiza numa República Federativa com os entes federativos, e cada um, todos eles, zelando pelo interesse da sociedade, mas também dotados de personalidade jurídica própria. Então pode acontecer e acontece, né, de um ente federativo entrar em choque com os interesses da sociedade. Então o Ministério Público vai lá, opa, olha só, você está desviando aí da sua função, o interesse público maior que deve ser zelado é a sociedade, é o interesse público, é o que interessa a coletividade, é o bem comum, esse é o maior zelo do Ministério Público e de toda a estrutura pública. Mas o Ministério Público tem aí essa missão. E aí, para cumprir a sua missão, bom, perfil constitucional a gente já sabe, ele é uma das funções essenciais à jurisdição. Não é a única, uma das funções essenciais. Tá bom, ele vai zelar pelos interesses da sociedade. E aí, como é que ele vai se estruturar? Tá, vou zelar pelos interesses da sociedade é muito amplo isso, né? Calma, que vamos falar das funções institucionais, que a própria Constituição traz lá no artigo 129, mas as legislações de estrutura, né, que estruturam o MP, também vão apresentar e vão trazer as várias funções institucionais. Então aqui nós temos o Ministério Público Comum. Então, olha lá, a própria Constituição traz essa estrutura. O Ministério Público da União, o MPU, e cada estado tem o seu próprio Ministério Público, ok? Com organização própria, uma lei orgânica estadual, com base na lei nacional, a lei 8625, ok? Com base no comando nacional, para que haja uma harmonia nos Ministérios Públicos estaduais. Cada estado se organiza, se estrutura. Então, o Ministério Público da União, com seus 4 ramos, e o Ministério Público dos Estados são partes aí do chamado Ministério Público Comum. O que tem de muito interessante? Esse aqui, ó, o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Esse é chamado de Ministério Público Especial. Cai muito em prova, mas cai muito. Nossa! Artigo 130 da Constituição Federal. Ele é assim designado pela doutrina, pela jurisprudência, como Ministério Público Especial. Por quê? Porque ele tem nuances distintas do chamado Ministério Público Comum. O Ministério Público Comum, ele é dotado de autonomia, ok? É uma instituição que tem a sua própria estrutura, se organiza e tem o seu próprio comando, e esse comando faz acontecer, né, as chamadas autoexecutoriedade das suas decisões, ok? Enquanto instituição, ok? Com o Ministério Público Especial, né, já no Ministério Público Especial, isso não acontece. Por quê? Porque o MP especial, ele se insere, se encarta na estrutura do Tribunal de Contas a que pertence. Então, ele não é dotado de autonomia, ok? O Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas da União,
integra a estrutura do Tribunal de Contas. E isso não se confunde com a independência funcional dos seus membros. Porque no próprio artigo 130 da Constituição, nós temos lá que aos membros, o Constituinte determina, aos membros do MP especial, vão ser observados os mesmos direitos, garantias, formas de investidura, ok? E a independência funcional, ela é um princípio norteador da conduta do membro, ok? Isso. Então vai ser aplicado a independência funcional. Eu vou explicar isso mais à frente, são os chamados princípios institucionais do Ministério Público. Agora, a autonomia institucional, que eu também vou explicar daqui a pouquinho, ok? Ela é voltada para o exercício institucional, melhor dizendo, para a instituição, para a estrutura, ok? O MP especial não é dotado de autonomia institucional, ok? Por quê? Porque ele se insere na estrutura do Tribunal de Contas a que pertence. Tudo bem? Então, assim, o provimento de seus cargos, autoridade máxima junto ao Tribunal de Contas, entendeu? O Tribunal de Contas é dotado de autonomia. O MP especial, ele está lá como parte estrutural do Tribunal de Contas, por isso que ele não é dotado de autonomia. Isso é muito importante, isso é muito cobrado em prova. Tem que saber, certo? Bom, e aí, essa estrutura do Ministério Público, e é que mais nos interessa agora nesse estudo, é o MP da União. Ah, muita gente me pergunta, Claudete, você tem livro publicado, né? Sim, eu tenho segunda edição, né? Eu tenho um livro do MP do Estado e tenho publicado do MP da União. Só que ele já se esgotou, né? E eu não vou ter tempo hábil para nova edição, entendeu? Então, assim, vai lá para o curso online, que é o melhor que você tem a fazer, tá certo? Não vou ter condições de publicar a nova edição da Lompo esquematizada, tá bom? Mas essa aula aqui tá suprindo, viu? Perfeito. Então vamos lá. Estrutura do MPU. O MPU era dotado de 4 ramos. E essa estrutura está na própria Constituição, artigo 128. Ok? A própria Constituição estabeleceu essa estrutura em 4 ramos, que é o MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e o MP do Distrito Federal e Territórios. Então, olha lá. O MP do Distrito Federal e Territórios, ele se insere na estrutura do Ministério Público da União. Ok? Tudo bem? Então, o MPU, ele é dotado de 4 ramos. A lei orgânica, essa lei que nós estamos analisando aqui, ela vai trazer a estrutura de cada um desses ramos. E aí eu já vou te dar a primeira dica mega, super e hiper importante para os seus estudos. Presta muita atenção à estrutura do Ministério Público Federal. Você entendendo bem essa estrutura do MP Federal, você vai, compreender com muito mais facilidade os demais ramos do MP. Por quê? Quando o organizador, né, o legislador foi organizar e estruturar o MP, você percebe claramente, sabe, depois do estudo, você vai ver que ele primeiro pensou, né, no MP Federal. Ele primeiro pensou no MP Federal. Aí ele pensou, pô, como é que a gente vai organizar, né? Pensa, você, né? Se alguém te desse uma missão, organiza aí a estrutura do MP pra gente dividir as tarefas, né? Porque esse negócio que o MP é uno, é verdade, a unidade, a indivisibilidade são princípios institucionais, maravilhoso, tá lá na Constituição, tá, mas na hora de né, processar o povo, os meliantes de buscar lá o zelo pelo interesse da sociedade, pelo Estado democrático, os direitos individuais indisponíveis, a mão na massa, né? Como é que a gente faz? Quem vai fazer o quê? Precisa dividir as tarefas, né? Claro que sim. E para isso acontecer, é preciso uma estrutura, entendeu? Aí pensaram em qual primeiro? No MP Federal. Depois que organizaram todo o MP Federal, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V. Não, mas foi isso. Ctrl+C, Ctrl+V e depois fizeram o quê? Os ajustes necessários, né? Ctrl+C, Ctrl+V para o trabalho. Quais são as características do MP do trabalho? E eu vou falar de cada uma dessas características. Você vai entender o porquê da estrutura, onde que é diferente, por que que é diferente, porque o resto é igual. Entendeu?
ok? Vai ser maravilhoso, nós vamos nos divertir. É um bate-papo concurseiro de conteúdo. Então, dica importante, hein? Entenda, presta muita atenção no MP Federal. Só depois de entender bem a estrutura do MP Federal é que você vai estudar as demais estruturas, porque aí vai ficar tudo mega, super, hiper fácil. Show? Ok? E aí a segunda parte da lei orgânica do MPU, ela trata da carreira dos membros do MPU. Ah, Claudete, mas eu vou fazer concurso para servidor. Por que eu tenho que saber da carreira do membro? Porque o examinador disse que você tem que saber. Ué. Não, a banca determina e a gente obedece, né? Ela é soberana e soberba, não? Pois é, acabou. A gente se submete às regras do jogo. Tem que saber e acabou. Tá bom? Então nós vamos falar no primeiro momento da estrutura e você vai perceber que a gente olha para o membro do MP no primeiro momento e enxerga ele na estrutura e depois lança um novo olhar para esse mesmo membro do MPU e enxerga um agente público integrante de uma carreira, dotado de várias garantias e prerrogativas, mas também tem deveres, tem proibições né, muito exigidas pelo Constituinte, tem PAD, tem isso tudo a ser aplicado ao membro do Ministério Público da União. Entendeu? Então nós vamos saber muito, a gente vai conversar muito, porque eu falo muito, mas vale muito a pena para você, certo? Então olha lá, estrutura do MPU, MP Federal, Militar, Trabalho e DFT, chamado Ministério Público da União. Aí, eu quero te apresentar o seguinte, Claudete, acho que você, muitos vão pensar assim, Claudete, acho que você errou de slide, viu? Não é do Nacional, não, Judiciário não, Claudete, é do MP. Mas olha só, quando foram estruturar o MP, com certeza olharam para a estrutura do Judiciário. Por quê? O que é fato? Apesar do MP ser dotado de autonomia, tá? Ele não está vinculado, nem subordinado, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem ao Judiciário, pelo amor de Deus, né? Tem um povo doido aí dizendo, não, ele se submete ao Executivo porque ele recebe as dotações orçamentárias. Isso não é de Deus não, viu? Isso não é verdade. Não há subordinação, pelo amor de Deus, certo? É um repasse, a função do Executivo, acabou, ponto final. Tranquilo, ok? Bom, e aí, mas eu só acho o membro do MP lá no... só acho não, né? Eu acho o membro do MP lá no Judiciário. Então ele integra a estrutura do Judiciário? Não. Na sala de audiência? Não, nem pensar. Agora, realmente, o maior volume de atuação dos membros do MP acontece junto à estrutura do Judiciário, entendeu? Então, primeiro organizar o Judiciário, e aí quando for organizar o MP, perceberam isso, se o MP, ele é uma das funções essenciais, né, a jurisdição. Nós precisamos que a estrutura do MP atenda, e muito, não exclusivamente, mas que atenda preferencialmente ao funcionamento do Judiciário, para facilitar a nossa vida, ok? Então nós temos aí o Supremo, que é a instância máxima, né, do Judiciário, guardião constitucional, e nós temos órgãos da Justiça Comum e órgãos da Justiça Especializada, ok? Então vou começar aqui com a Justiça Especializada. E aí nós temos o seguinte, você percebe muito fácil aqui na Justiça Especializada onde cada ramo do MP está, né? Olha lá, Justiça do Trabalho, está aqui o MP do Trabalho. Justiça Militar, está aqui o MP Militar. Na Justiça Comum, Justiça Estadual, o MP Estadual. No DFT, o MP do Distrito Federal, ok? No Federal, o MP Federal. Tranquilo. Aí tem uns detalhes que eu preciso que você perceba. Primeiro, não tem o MP eleitoral, né? Como ramo, isso cai muito em prova, mas muito. Mas antes deixa eu falar isso aqui primeiro. Vou falar daqui a pouquinho do eleitoral. Presta bem atenção no seguinte. Cada estrutura do MP tem a sua própria função, suas funções institucionais, suas atribuições. Então,
entre os membros, né, entre a estrutura do judiciário estadual, nós temos aqui funcionando um membro do MP estadual. Do judiciário distrital, um membro do MP distrital, ok? E assim também no federal. Então, nós vamos aprender que cada carreira do MP, cada uma delas, em cada um dos ramos, a carreira de membro está dividida em 3 classes, ok? Em 3 classes. E aí, aquilo que eu te falei, no federal ele fica muito organizadinho. A primeira classe vai atuar junto à primeira instância, a segunda classe junto à segunda instância, a terceira classe vai atuar junto à instância especial, ao STJ, ok? Essa é a regra, esta é a regra de organização da legislação orgânica do Ministério Público. Tanto MP da União quanto os MPs estaduais. Agora, presta bem atenção, algumas leis de MP estadual, e recentes jurisprudências têm admitido que lá no STJ não atue apenas o MP federal, que atue também um MP estadual nos processos daquele estado. Mas isso é exceção, não é uma regra. Se a banca se restringir a perguntar a você sobre atuação junto ao STJ na forma da lei orgânica, essa atribuição ela é do MP federal, ok? Ok? Por quê? Por quê? Porque pelo princípio da unidade, da indivisibilidade, ok? Se o Ministério Público é um só, e pela unidade e pelo princípio da indivisibilidade, um membro pode substituir o outro sem prejuízo processual ou institucional, quando o processo, né, que começou aqui na primeira instância, em grau de recurso, chegou na segunda instância. Então começou com um membro que atua junto à primeira instância e foi para a segunda instância. Falando de justiça estadual, para ficar mais interessante ainda, né? Aqui está o promotor de justiça, o processo em grau de recurso chegou ao procurador de justiça, que é o órgão do MP estadual que atua junto à segunda instância, e o processo, isso no MP estadual, né? Está sendo trabalhado pelo MP estadual. E o processo em grau do recurso chegou ao STJ. Quando o processo chega no STJ, o que acontece? O MP estadual deixa de atuar nesse processo e quem vai atuar no processo daquele estado lá no STJ é um membro do MP federal. É assim que estabelece a lei orgânica, ok? Agora, o Brasil é continental, né? O Brasil é imenso. Imagina se o membro do MP federal está lá em Brasília, lá no STJ, tem noção dos conflitos, né? Dos maiores conflitos que existem lá no sul, no nordeste, no norte do país? Não tem, não sabe dessa realidade de cada região, de cada estado. Então, naqueles processos de maior relevância ao interesse público local, a jurisprudência vem admitindo a participação do MP estadual atuando junto ao STJ. Mas lá junto ao STJ, a princípio, não é para atuação do MP estadual, e sim para atuação do MP federal. O mesmo acontece com o MP distrital. Ok? O MP do DF, mesma coisa. O Distrito Federal tem lá os juízes distritais, o Tribunal de Justiça do DF, mesma coisa, é porque está tudo no DF, né? Ficou mais fácil. Mas nos processos da Justiça Distrital, que chegam lá no STJ, quem é que vai atuar nesses processos? O membro do MP federal. Por quê? Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade institucional. A figura do membro do MP não fica vinculada ao processo. Se você estudou organização judiciária, você aprendeu que a vinculação processual para os juízes, ela existe. Para os membros do MP, ela, a princípio, não existe. Ok?
Entendido? Isso é muito importante, isso é muito recente. Cuidado na hora da sua prova. Precisa perceber se a banca está tratando da jurisprudência ou simplesmente da lei orgânica. Não se deixa levar, né? E aí eu quero falar também de você, com você sobre o MP eleitoral. O eleitoral, eu digo que o eleitoral, a justiça eleitoral, é tipo aquela vizinha que precisa de muita coisa para poder funcionar. Como assim? Ela é uma justiça que ela acontece através do exercício de funções, e não necessariamente de cargos públicos, ok? O que eu quero dizer? Lógico, o corpo de servidor já é da própria Justiça Eleitoral há muito tempo, tanto tem concurso aí para os tribunais regionais eleitorais. Mas membros da magistratura, membros do Ministério Público são cedidos, mas não chega a ser cedido. Por quê? Cedido não é um instituto próprio. São o quê? Exercem a função eleitoral, mas através de um exercício de um mandato, ok? Ok? Então, olha só, na Justiça Eleitoral também tem ali a atuação do MP, claro. Uma das funções do MP é zelar pelo Estado Democrático de Direito. A expressão maior do Estado Democrático de Direito é o sufrágio, né? É o exercício eleitoral. Existe o MP eleitoral? Existe. Existe o ramo MP eleitoral? Não. Existe a instituição? Não. Existe a função. O MP eleitoral, ele é uma função, ok? Esta função, ela é do MP federal, que vai exercer, no exercício desta função, vai ser chamado de MP eleitoral. Então, é o MP federal que exerce a função de MP eleitoral. A própria lei orgânica é que vai conceder, vai conferir ao MP federal a função eleitoral, ok? Aí você vai dizer, mas Claudete, olha só, lá na primeira instância da Justiça Eleitoral, não é o MP federal que atua lá, não. Não, é o promotor eleitoral, é o promotor do Estado, é verdade. Por quê? Para facilitar a vida, né, para simplificar o procedimento, a lei diz o seguinte, eu vou explicar isso com maior detalhe, isso aqui é só a introdução à matéria. A lei diz o seguinte, olha, a função eleitoral é do MP federal. Aí o MP falou assim, poxa, mas aí eu tô muito assoberbado, tá muita coisa para mim, não vou dar conta disso tudo. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, para facilitar, junto à Justiça Eleitoral, quem exerce a Justiça Eleitoral de primeira instância também não é a magistratura federal, é a magistratura local. E aí, cuidado, não é estadual, é local, porque o Distrito Federal não é estado, né? Distrito. E aí, para facilitar, vamos fazer o seguinte, quem é o membro do MP que está atuando junto ao magistrado designado para a primeira instância do eleitoral? É o doutor Joaquim. Então, ele vai ser o promotor eleitoral. Então, preste bem atenção. A princípio é isso. Existem outras regulamentações aí mudando, né? Tem algumas alterações, algumas resoluções, mas a princípio a ideia é essa, tá certo? Ok? É isso que você tem que levar para a prova. Olha só, não basta saber a matéria, tem que saber fazer prova. Nem tudo que está no universo real serve para a sua prova. Você tem que viver o mundo edital. Aquilo que interessa para a prova é que você tem que prestar atenção. Eu digo sempre isso. Queridos e amados alunos concurseiros, existe o mundo real, o mundo virtual e o mundo edital. Você tem que viver o mundo edital. É esse o seu universo até a sua prova. O que não está no edital, não está no mundo, esquece. Tá bom? Entendido? Porque assim, tem sempre alguém que vai, não, mas calma. Aqui a gente está falando só para você acertar o X da questão, não é não? Acertar o gabarito da prova. Depois a gente debate a tese lá com o examinador. Tá bom? Então presta bem atenção. Junto à primeira instância, quem vai atuar na Justiça Eleitoral é o MP local, porque ele recebe por delegação de lei da própria LOMPO, delegação de lei, uma função eleitoral que pertence ao MP federal.
desse jeito. Ok? Joinha. Entendeu isso? Se você não entendeu, não tem problema, porque isso é só a introdução. Eu vou voltar a falar de tudo isso, de toda essa estrutura, né? E o conceito institucional do Ministério Público, muito cobrado em prova, tem que saber, mas tem que saber muito. Não tem que saber pouco, não. Eu vou esmiuçar esse conceito constitucional no próximo vídeo, né? Presta bem atenção. Se você está assistindo essa nossa introdução ao estudo da matéria nas redes sociais, você tem que acessar o site Super Professores e logo adquirir o seu pacote completo. É um investimento que vale a pena. Mas antes eu quero te fazer um outro convite. Vem participar da nossa lista de transmissão para receber dicas, cupons exclusivos, novidades concurseiras. É isso. Participe da lista super, ok? Dos super concurseiros. Basta clicar no link descritivo desse vídeo em bit.ly quero ser super e aí você vai chegar neste cadastro, ok? Chegou nesse cadastro, preencheu rapidinho, concluiu o cadastro, você vai estar nos meus contatos. E aí para autorizar o envio de novidades concurseiras, notícias, cupons, orientações coach, o que você vai fazer? Você vai mandar a mensagem quero ser super para esse WhatsApp. 21 989 227 003. E se você quer realmente gabaritar, né, a sua prova, acesse o nosso site superprofessores.com.br. Olha lá, aqui tem vários materiais gratuitos, que são as legislações, ok? E nós temos também aqui o pacote do MPU. Basta acessar aqui o pacote do MPU e você vai garantir aí promoção, ok? Promoção no pacote. Tem a degustação super free, você conhecer o nosso trabalho. E aí, clicou aqui no pacote, você pode tanto adquirir o super pacote, quanto as disciplinas avulsas e ainda tem lá os vídeos demonstrativos. Enfim, tudo aqui perfeito, maravilhoso para você. O nosso bate-papo concurseiro continua lá na sua área do aluno, lá naquele pretinho lá. Acesse o nosso site, porque aqui tem time de heróis, tem time de vencedores e tá faltando você, ok? Então, te aguardo no segundo vídeo lá no site Super Professores. Lei Orgânica do MPU para quem quer gabaritar. Tchau, tchau!